Oi, boa noite. A gente vai continuar nossa conversa a respeito de família. E hoje, terça-feira, a gente vai estar conversando com Itana. Itana nos traz sempre informações como evitar dificuldades, né? Como nos precaver de algumas dificuldades. Então, hoje ela vai estar nos falando sobre chikungunya. O que é exatamente isso e o que é que a gente pode fazer para que isso não ocorra, não aconteça dentro de casa, né, na vida dos nossos familiares, tá bom? Itana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da febre chikungunya, né? Ela é transmitida pelo mesmo vírus da dengue, que é pela picada do mosquito, né? Que é o Aedes aegypti. Mas existe alguns pontos que a gente pode diferenciar uma da outra, né? Então, eu coloquei aqui algumas observações. A primeira é que ela é transmitida pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. Não é transmitida de pessoa para pessoa. Isso também é importante a gente classificar. A chikungunya ela é transmitida através da picada do mosquito. A transmissão ela é feita da mesma forma da dengue, que a gente conversou na semana passada, como que acontece o ciclo, né? A fêmea, ela começa pelo mosquito fêmea. Então, o mosquito, ele vai lá, deposita os seus ovos em algum recipiente de água, e aí esses ovos, eles vão se desenvolver em larvas, e essas larvas ficam ali mais ou menos uma semana naquele ambiente ali. Depois de uma semana, eles se tornam adultos, né? Que vão se transformar em mosquitos adultos, que já vai estar disponível para picar alguém, né? Para transmitir o vírus. Para você diferenciar a chikungunya da dengue, vai ser basicamente pelos sintomas mesmo. Os sintomas da dengue, da zika e da chikungunya, eles são praticamente iguais em algumas fases. Mas o que caracteriza a chikungunya é as dores nas articulações. Geralmente as pessoas, elas se queixam muito de dores aqui nessa região, né? A região do pulso, dos dedos, a região dos pés, das articulações de modo geral. Inclusive, tem pessoas que não conseguem fazer suas atividades normais, tem pessoas que não conseguem se locomover de tanta dor que existe nas articulações. Engraçado, uma curiosidade que eu busquei, na Tanzânia, se não me engano, lá ficou conhecido no idioma deles essa doença como aqueles que se dobram. Porque os primeiros casos que teve nesse lugar, as pessoas ficavam assim, ficavam com as articulações dobradas. Então, por essa característica, levou esse nome. Aqui no Brasil, um dos primeiros casos que teve de chikungunya foi em 2014, né, que foi registrado. E o que acontece? Aí você me pergunta, mas como é que a gente pode acabar com o foco de dengue, de chikungunya, de zika? Evitar os focos do mosquito. Para eliminar todo o processo, todo o ciclo de transmissão, começa pelo mosquito. Aí você me pergunta, mas como que eu sei qual é o mosquito? A prevenção, ela vem de casa, isso é óbvio, né? A gente conversou semana passada sobre alguns pontos que você pode fazer para evitar isso. Mas o fato é, o mosquito, ele tem a mesma característica da dengue, né? Que é o mesmo, na verdade. Ele mede em torno de menos de 1 centímetro, possui cor marrom ou preta e com listras brancas na região do corpo e das pernas.
E uma curiosidade é que ele gosta de picar durante o dia, né? Durante as primeiras horas da manhã, durante a tarde, finalzinho da tarde. Ele não gosta muitas vezes de picar à noite. Isso são os relatos que tem. Pode picar à noite? Pode. Porque você não sente dor, você não coça ali no local, então você só vai sentir algo quando você já tiver com o vírus e já apresentar os sintomas deles, né? Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente fica com aquilo, ah, mas é um mosquito, eu não sei identificar ele, como é que eu vou saber? É questão mesmo de você analisar a situação ali do mosquito. Às vezes ele está presente dentro da sua casa e você não sabe. E a questão dos focos, né, de prevenção, você saber ali acabar com esses focos do mosquito. Inclusive, eu li recentemente que nessas regiões, eles gostam de regiões tropicais e subtropicais, e através, porque ele se prolifera rápido demais. Então, a fêmea ela não coloca só um ovo ali, né? Quando ela vai se reproduzir, são vários ovos. Então, você imagina, você tá com um recipiente de água ali, cheio de água contaminada. E ali você deixa aquilo se proliferar, vão criar vários mosquitos aí, transmissores de dengue, chikungunya e zika. O diagnóstico, a gente hoje tem, né, na saúde, tem alguns testes rápidos que você pode fazer para descobrir se você é ativo com o vírus ou não. E uma característica importante é que quem teve presente na semana passada, quem assistiu, eu falei que a dengue possui 4 variações, né? 4 tipos. Então, você pode pegar a dengue mais de uma vez. A chikungunya, não. A chikungunya só é uma vez. Então, uma vez que eu pego a chikungunya, eu não pego outra vez. Eu vou ficar com aquele vírus ali no meu organismo e eu vou ficar imune para não ficar, não pegar de novo, né? No caso. Só que ele demora mais, né? Exatamente. O que acontece com a chikungunya? Os sintomas, eles demoram em torno de 7 a 12 dias para você se manifestar, você ter os sintomas. Só que pessoas geralmente mais velhas, pessoas mais idosas, e até mesmo pessoas adultas normais mesmo, elas se queixam muito das dores, porque as dores, elas se tornam crônicas com o passar do tempo. Parece que você fica com aquilo ali pro resto da vida. À base de medicamento, à base de fisioterapia, entendeu? Então, é aconselhável pessoas que têm chikungunya tentar se movimentar, mesmo com dor, porque senão é que nem a gente conversou aqui no início, que lá no outro país as pessoas ficavam com as articulações para baixo, porque sentiam muitas dores e não se movimentavam. Infelizmente, atualmente a gente não tem um tratamento específico para dengue, para zika e para chikungunya. Não tem uma vacina contra isso. Infelizmente, a gente não tem na medicina. O que se sabe é que se você pegar o vírus, dentro de uma semana a 2, os sintomas vão aliviando e você vai se curando normalmente. Agora, no caso da chikungunya em especial, as pessoas precisam ficar tomando corticoides, anti-inflamatórios com mais tempo por conta das dores que as pessoas sentem nessas articulações. Então, muitas vezes o tratamento acaba sendo mais intenso, mais longo por conta disso. Mas a transmissão é a mesma da dengue, né, pela picada do mosquito. Os sintomas também são praticamente iguais. O que diferencia uma da outra é a questão das dores mesmo nas articulações, pois são muitas dores que as pessoas sentem. E a questão também do uso de medicamento. Conforme a gente falou na semana passada,
A dengue você pode utilizar tanto o paracetamol como dipirona, para em questão de dores de cabeça, febre. Mas no caso da chikungunya, a depender das suas dores nas articulações, ou se você tiver algum outro problema de saúde que tem que ser avaliado, o médico pode passar algum outro tipo de exame, de medicamento, perdão, para que você possa fazer o uso, né? Porque a gente sabe que hoje o uso de corticoides e anti-inflamatórios não é qualquer pessoa que pode se fazer o uso, porque às vezes pode ter efeitos colaterais. Então, isso é importante também. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, tá. Em rel... Embora tanto chikungunya quanto a dengue vem do mesmo mosquito e é viral, não tem como se identificar que um é a evolução do outro, não. São duas coisas diferentes, né? Na verdade, eu não chamo de evolução porque é o mesmo transmissor, né? Sim. O que vai diferenciar mesmo é a questão dos sintomas, inclusive o Mas signo. são vírus diferentes, não é isso? São vírus diferentes, mas pelo mesmo transmissor, que é o mosquito, né? Mas o que vai diferenciar mesmo é o tipo de vírus, que a família de cada um é diferente da outra, e a questão dos sintomas também, né? O E por que que tratamento. vieram? E por que que veio? Você sabe por que que veio assim? Parece que na mesma época, né? Primeiro veio a dengue e depois de algum tempo aparece o chikungunya. Tem algum motivo para isso? Olha, eu andei pesquisando sobre isso porque antigamente eu ouvia se falar muito da dengue. E aí surgiu esses casos de chikungunya no Brasil. Inclusive, tem outros países que é bastante comum. Eu não sei se é por conta da questão climática, que isso interfere muito, mas tem outros países que têm muitos surtos de chikungunya. E o pessoal fala nos relatos que o vírus da dengue, ele como se fosse transmitido, é transmitido, né, pela picada do mosquito, mas que, por exemplo, uma pessoa picada, se uma pessoa contaminada e o mosquito picar essa pessoa sadia, ela transmite o vírus para o mosquito. Então, isso foi se proliferando nos outros países, acabando chegando no Brasil. Então, virou uma bola de neve. Inclusive, semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Zika, que é um outro caso também especial, que eu chamo, na verdade, a Zika é um caso mais extremo, que já tem outras causas e que outros sintomas que pode se agravar aí. Mas o fato é, pastor, que a gente ainda não se sabe exatamente como que veio parar no Brasil de paraquedas. Tem a questão climática, mas veio também trazido por outras infecções de mosquitos. Inclusive, eu vi que tem alguns casos que não é transmitido só pelo Aedes aegypti, no caso da chikungunya. Tem outros países que é um outro tipo de mosquito, que eu não me recordo o nome aqui agora, científico. Mas descobriram-se outro mosquito transmissor da chikungunya. Então, Uhum. assim, Você, são vários você relatos, chegou, vários estudos. você chegou a ler alguma coisa sobre. Eu me lembro que eu cheguei a ouvir alguém dizendo que para livrar, para acabar com a dengue, então, para matar o mosquito que, que prolifera, criaram uma mutação de um mosquito para que matasse esse mosquito, o Aedes, né? E surgisse, então, um novo mosquito que não transmitisse. Mas, ao fazer isso, esse outro terminou desenvolvendo o vírus e levando a produzir um chikungunya. Quer dizer, isso eu só ouvi também uma vez. Isso não tem muito sentido, não, né? Não, eu não vi relatos sobre isso, não.
Mas há várias especulações, né? Conforme você leu aí, eu posso estar trazendo na próxima semana, há vários estudos, inclusive como a chikungunya, ela é do mesmo transmissor, que é o Aedes aegypti, mas por que que ela apresenta sintomas mais graves do que a dengue, né? E a zika também. Então, há vários estudos ainda sobre isso. Hoje eu não trouxe nada a respeito disso. Posso ficar devendo para a próxima alguma curiosidade A, que a gente tiver. a Zika poderia ser entendido como pior do que chikungunya e chikungunya pior do que a dengue? Em questão de sintomas, sim. Porque a chikungunya, ela tem muito essa questão das dores, das fortes dores que a dengue tem, mas é mais leve. O pessoal chama a chikungunya de uma virose benigna, porque a chikungunya ela não leva à morte, né? A chikungunya é um vírus que você contrai ali e com o tempo você se recupera. Lógico que isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que ficam ali com aqueles sintomas de dores muito tempo. Mas a dengue, em questão da dengue hemorrágica, que a gente conversou na semana passada, que é o último caso mais grave da dengue, ela pode levar à morte se não for tratada. Então, ela é mais grave nesse sentido. E a zika, ela é um pouco mais complexa, porque ela pode ser transmitida no feto, né? Ela pode ser transmitida de mãe para filho e trazer várias consequências aí congênitas que a gente vai conversar semana que vem, né? Que uma preocupação que a medicina tem, que os órgãos de saúde têm, porque não se sabe muito sobre esse vírus da Zika. É tipo hoje o Covid, que a gente demorou descobrir, entender. Então, a Zika também é assim. Existem vários relatos também sobre isso, que aí a gente vai conversar um pouquinho semana que vem. Certo. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Em relação à prevenção, né? A prevenção é a mesma, gente, para todos, para zika, para chikungunya, para dengue. É você tentar evitar os focos do mosquito dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Então, a gente já conversou em questão de você não deixar a água acumulada dentro de casa, né? Em questão, às vezes, das calhas, ou deixa alguma bacia de água ali dentro de casa. Não se deve deixar acontecer esse acúmulo. Quem tem animal dentro de casa, quem tem bicho dentro de casa, é importante você manter as vasilhas dos animais sempre limpinhas, trocar água sempre, porque pode ser também transmitido através disso, né? A contaminação. A questão dos banheiros, dos ralos dos banheiros. Você, se não estiver usando o banheiro, você pode tampar o ralo ali, ou colocar algum produto que possa utilizar ali para evitar. Geralmente quem mora em zona rural, faz muito uso de mosquiteiro, né? Então, isso às vezes é importante também. A casa que tiver muito foco de mosquito e você às vezes não sabe identificar, use o mosquiteiro também como uma forma de prevenção. Uso de repelente também é importante. Se o órgão de saúde, a OMS, ela indica se você está viajando para uma outra cidade ou um outro país que tenha foco tanto de algum vírus, seja zika, chikungunya ou dengue, faça uso de repelente. Não que isso você vou evitar de ser contaminado, mas é uma maneira de você prevenir isso. Porque a gente sabe que não tem cura, né? Não tem, em questão de um tratamento específico, não tem uma vacina que a gente possa tomar, que possa curar isso, que possa melhorar isso. A gente sabe que tem de febre amarela, né? Febre amarela você tem a vacina, mas dengue ainda e chikungunya e zika não tem. Então, a nossa alerta maior é se cuide, cuide da sua família, cuide da sua casa, do ambiente que você vive, do seu trabalho. Alerte também quem você conhece que vive
em situações que não são bem tratadas as coisas, que você observa que ali está precisando mudar aquela água, está precisando mexer ali nas... Quem tem muita planta em casa, é muito bonito ter planta em casa, mas você tem que saber cuidar. Você tem que saber o momento ali de trocar a vasilhinha, de cuidar da sua planta, porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha bonito e tudo, mas está ali, às vezes, o foco do mosquito dentro da sua casa. Então é importante a gente ter esse cuidado, porque a gente não sabe se a nossa casa tem ou não, ou quando vai ter, ou se na casa de alguém, às vezes você vai na casa de alguém e é picado pelo mosquito. Então é importante a gente se cuidar de qualquer forma, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a Zika, que aí a gente vai conversar mais. Me diga uma coisa, e aí já também encerrando, o serviço público coloca um medicamento, né? Coloca um medicamento nesses locais onde pode acumular água. É, que produto químico dentro de casa normalmente tem que a gente pode utilizar também como aquele medicamento? Né? Digamos, eles colocam dentro daquela água e eles dizem que os mosquitos morrem, né? Ou não conseguem, sei lá. Na Qual é verdade, o outro? eles colocam um produto químico, um pozinho, quando vai na sua casa, quando o agente de Isso, epidemias vai na sua casa, e aquilo ali é para eliminar aquela fase que a gente conversou, que é a das larvas, porque as larvas certo. ficam ali durante uma semana na água contaminada. Então, você colocando aquele pozinho, você vai estar eliminando a proliferação de se tornar um mosquito adulto. Em E casa, o que é que a gente tem em casa que substitui aquilo? água sanitária, você pode fazer isso. Desinfetante, você pode colocar também. Esses produtos que a gente usa caseiramente em casa. E também, o importante é você pegar a água ali contaminada, jogar fora, lavar o local e colocar esse produto. Colocar tanto que orientam-se que você, né, pega os pneus e essas coisas viram de cabeça para baixo, mas antes você limpa o ambiente, porque pode ficar foco do mosquito ali. Então, esses produtos você pode estar usando dentro da sua casa que pode ajudar a melhorar. Ok, você disse tudo. Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que por hoje só. Tem algumas curiosidades que a gente vai conversar semana que vem, que é sobre a Zika, e a gente pode fazer um resumo, um apanhado dos Ok. três, né? Que a gente tem pessoas que podem ainda ficar com dúvidas porque é o mesmo transmissor. Então, o vírus é diferente, mas é pelo mesmo transmissor que é o Aedes. Então, a gente vai conversar semana que vem sobre a Zika. Então, por hoje, eu creio que ficou um pouco esclarecido aí pra gente. Muito bem. Eu só queria, no final de tudo isso, primeiro agradecer, Itana, e na semana que vem a gente está de volta, e falar para todos que na descrição deste vídeo você tem aí dois links. Um link é para o curso de upgrade, né? E é bom você clicar e saber exatamente para que ele serve. E o outro é para terapia familiar, que em abril a gente deve estar começando aí um curso, né, com a Sobrap para profissionais e pessoas interessadas em trabalhar com famílias e vida conjugal e etc. Tá bom? Então, Itana, até mais. Deus abençoe. Deus abençoe Amém. também a todos os demais, né? E que a gente continue aí sobre a bênção e a proteção de Deus. Tá bom? Amém. Tchau. Deixa eu terminar aqui com uma musiquinha bonitinha. Ok.